Fala galera, beleza? Então, semanas atrás nós iniciamos o nosso módulo de ondulatória, falando dos conceitos iniciais. Hoje eu trago aqui para vocês uma série de exercícios para a gente comentar, ver como é que pode vir em questõezinhas, né, esses conceitos aí. Então, a primeira questão, para a gente marcar verdadeiras ou falsas as afirmativas, vamos começando com a letra A. Nas ondas longitudinais, a direção de propagação coincide com a direção de vibração dos seus pulsos. Então, essa é uma classificação do seguinte: com relação à direção de propagação da onda, né? A gente pode ter ondas transversais ou podemos ter ondas longitudinais. Então, as ondas transversais, por exemplo, a onda em uma corda. Eu pego uma corda e começo a balançar, não é isso? Então, o que é que eu vou perceber nessa corda? É que essa corda ela vai vibrar para cima e para baixo. Ela vibra para cima e para baixo. Aqui eu tenho a minha vibração. Ao mesmo tempo em que essa corda ela se espalha na horizontal. Aqui, ó. Aqui eu tenho a minha propagação, certo? Então, aí a gente percebe o seguinte, que a direção de vibração e a direção de propagação são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus aqui, ó, tá certo? Então, essas são as ondas transversais, tá? Direção de vibração e direção de propagação são perpendiculares. E com relação às ondas longitudinais, por exemplo, a onda em uma mola, eu tenho uma molinha aqui, eu vou prender a extremidade dela em algum local, certo? E aí eu vou esticar essa mola, eu vou puxar ela aqui para trás e em algum momento eu vou soltá-la, né? E aí essa onda, essa mola, ela vai ficar indo e voltando, o que caracteriza a minha vibração. Tá? Ela vai e volta, é a minha vibração. E a propagação dela também se dá nessa direção aqui, ó. Eu soltei ela desse ponto aqui e ela se espalhou até o final, onde ela volta. Então, aqui é a minha propagação. Então, a direção de vibração e a direção de propagação são as mesmas. Isso caracteriza uma onda longitudinal. Então, está correta a nossa afirmativa A. Beleza, gente? Então, verdadeira lá. Letra B. Ondas não transportam matéria. Então basta a gente lembrar do conceito de onda. O que é uma onda? Ondas são perturbações que se propagam transportando energia. Onda não transporta matéria. Tá certo, gente? Então, correto também a nossa afirmativa B. Letra C. Uma onda produzida em uma corda tem direção longitudinal de propagação. Bom, como a gente comentou ali na letra A, a gente viu que a onda em uma corda é uma onda do tipo transversal, né? E não longitudinal. Então aqui seria uma onda do tipo transversal, tá? Transversal. Então a nossa afirmativa C está errada, é falsa. Ondas sonoras são exemplos de ondas eletromagnéticas. Então, olha só, com relação à natureza da onda, ela pode ser uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. A onda mecânica é aquela que necessita, né, gente, do meio material. Ela precisa de matéria para poder se propagar. Se não tiver matéria, se não tiver uma matéria no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, ela não se propaga, tá? Diferente das ondas eletromagnéticas, que não necessitam da matéria para se propagar. As ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar até mesmo onde, gente? Elas se propagam até mesmo no vácuo, né? No vácuo. Uma região com ausência de matéria, tá certo? Então, a onda sonora, o som, ele é uma onda do tipo mecânica, tá certo? Mecânica. O som é uma onda do tipo mecânica. Mecânica. Então, se não tiver matéria, o som não se propaga. Não esquece disso daí, tá? Não se propaga. Então, tá errada também a nossa afirmativa D. Tá certo? Falsa. E aí, letra E também falsa, né? Raios solares são exemplos de ondas que se propagam no vácuo, denominadas de ondas mecânicas. Não.
Ondas que se propagam no vácuo são chamadas de ondas eletromagnéticas. Ondas que se propagam no vácuo são as ondas eletromagnéticas. Tudo bem, gente? Tudo certo? Então, são os conceitos, né, de onda aplicadas em uma questãozinha aí. Beleza? Então, vamos aqui passando. Número 2. Assinale a alternativa correta quanto a elementos e propriedades de ondas. Letra A. A distância entre a crista e o vale é chamada de comprimento de onda. Não, né, gente? A distância entre a crista e o vale não é o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Lembrando que a crista é o ponto mais alto da onda e que é o vale é o ponto mais baixo, tá certo? Então, a crista é o ponto mais alto e o vale o ponto mais baixo. E o comprimento de onda, representado por essa letra grega aqui, ó, esse Y de cabeça para baixo, que na verdade ele é chamado de lambda, tá? Esse lambda é o meu comprimento de onda. Percebe? Olha só, de onde é que vai o lambda? De uma crista até outra. Ou também poderia ser aqui, ó, de um vale até outro. Tá certo, gente? E ainda tem uma terceira maneira da gente conseguir identificar o tamanho de um comprimento de onda, que é esse formatinho aqui, ó, que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Esse aqui seria o comprimento de onda aqui que está destacado em amarelo. Esse S deitado aí seria o tamanho do comprimento de onda, tá bom? Então, letra A é falsa, tá? A distância entre a crista e o vale não é o comprimento de onda. Beleza, gente? Letra B. A velocidade de propagação de uma onda varia em materiais homogêneos. Não varia, tá? Não varia. A onda tem velocidade constante em um único meio. Se ela estivesse propagando sempre no mesmo meio, a sua velocidade vai ser constante, não varia. Tá errada a letra B. Letra C. A velocidade de uma onda está relacionada com a sua frequência. Eu acho que está correta. Só a gente lembrar do que, gente? Daquela equaçãozinha lá, ó, da velocidade. Velocidade. Opa, deixa eu mudar aqui a cor que não tá legal. Tá? Só a gente lembrar da equaçãozinha que determina a velocidade. Velocidade é igual a lambda, comprimento de onda, vezes a frequência, né? Então, como relatou aí na letra C, a velocidade depende da frequência? Sim, depende. Tá aqui, ó. É a equaçãozinha lá do vai lamber ferida, né? Que a gente costuma dizer. Então, velocidade depende do comprimento de onda, depende da frequência ou do período também. Então, está correta a nossa letra C, o nosso gabarito aí, tá certo? Vamos comentar aqui a letra D e a letra E. A amplitude de uma onda é metade do comprimento de onda. Não, isso não tem nenhuma relação da amplitude com o comprimento de onda. Como eu posso perceber aqui, ó, deixa eu apagar. Tá? Como eu percebo aqui, ó, eu tenho essa linha aqui, essa linha cortando a onda exatamente ao meio, tá? Que é o meu eixo de propagação aqui, ó, tá? Essa linhazinha aqui corta a onda exatamente ao meio. Então, onde eu vou identificar a amplitude dessa onda? A amplitude está relacionada com a quantidade de energia, né, que a onda transporta. Aqui está a minha amplitude, olha só, é de uma crista até essa linha imaginária. Ou também eu posso identificar pela distância entre o vale até essa linha imaginária, tá bom? Eu posso dizer que a amplitude ela é metade da distância entre uma crista e um vale, tá bom? Então, a amplitude em nada está relacionada com o comprimento de onda. Beleza, gente? Então, por isso que está errada a letra D. Letra E. O período de uma onda é medido em hertz, que é uma unidade de tempo. Não. A unidade do período é o segundo. O hertz é a unidade de quem, gente? O hertz é a unidade da minha
frequência. O Hertz significa oscilações por segundo. A unidade do período, tá? A unidade do período, a unidade do período é o segundo, tá? É o segundo, a unidade do período. Segundo, tá? Então, por isso está errado. A nossa alternativa é. Então, o nosso gabarito aí é a letra C. Beleza, gente? Vamos aqui passando. Número 3. Uma onda de propagação transversal. Então vamos ver aqui. Transversal. Então, como se fosse uma onda em uma corda, né? Uma onda transversal. Aqui, isso. Deixa eu dividir ela ao meio. Tá. A variação da posição vertical entre um ponto de máxima e um ponto de mínima da onda é igual a 0,5. Então, olha o que ele me disse aqui. Que a distância entre uma crista e um vale, vale quanto? Vale 0,5 metros. 0,5 metros, tá certo? Sabendo que a onda demora 60 segundos para se deslocar por 3 comprimentos de onda, então em 60 segundos, a onda oscila 3 vezes. 3 vezes. Cada comprimento de onda significa uma oscilação. Beleza, gente? Então vamos lá. As respostas, as perguntas, né? Letra A. Qual é a amplitude da onda? Como a gente comentou na questão anterior. Essa amplitude aí, ó, vai valer 0,25. Por quê? Porque, gente, ela é metade da distância entre a crista e o vale. Lembra? A amplitude é a metade da distância entre a crista e o vale. E o que ele me relatou na questão é que a distância entre a crista e o vale é igual a 0,5 Hz. 0,5 metros, perdão, tá certo? Então, tá aí nossa letra A. Letra B. Qual é o comprimento de onda? Então, bem aqui, ó, nesse tópico ele fala, ó, uma onda de propagação transversal tem comprimento de onda que é igual ao quádruplo da sua amplitude. O nosso lambda, tá? O nosso lambda é igual a 4 vezes o quê? A nossa amplitude. É 4 vezes o valor da amplitude. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que o nosso comprimento de onda vale 1 metro. 4 vezes 0,25 dá 1. Beleza? Então, show de bola. Fechou aí. Letra C. Qual é o período da onda? Bom, o período da onda, lembra que é o tempo, que é o período? É o tempo para se completar uma oscilação. Esse é o período. Então, para a gente calcular o período, basta a gente pegar o número de oscilações, o tempo, e dividir pelo número de oscilações. Assim, ó. O período representado pela letra T, tá? Aqui, ó. É o tempo dividido pelo número de oscilações, tá certo? Então, o tempo foi de 60 segundos para quantas oscilações? 3, que ele representou aqui, ó, como 3 comprimentos de onda, tá bom? Então, uma oscilação dessa onda leva quanto tempo? 20 segundos, tá certo? 20 segundos. Então, período é o tempo para se completar uma oscilação. E letra D. Qual é a frequência da onda? A frequência é o número de oscilações em uma unidade de tempo. Nesse caso, a gente vai utilizar como unidade de tempo o segundo, certo? Então, é o número de oscilações que a onda completa em 1 segundo. Então, a gente tem a situação em que período e frequência
são conceitos inversos, certo? Então a gente pode escrever a frequência da seguinte maneira aqui, ó, que a frequência é o inverso do período, frequência é 1 sobre t. Como o período vale 20, então fica aqui a frequência é igual a 1 dividido por 20, dando o valor de 0,05 Hz. Esse é a nossa frequência. Como eu já tenho a frequência, o que ele pediu para mim ali na letra E, para a gente finalizar, é a velocidade da onda. Então, a velocidade a gente calcula pela equaçãozinha lá, que a gente já mencionou, o vai lamber ferida, certo? Ó, V igual a lambda F, lambda vezes F, vai lamber ferida, comprimento de onda vezes a frequência. Então, a gente pega, só substitui os valores, eu já tenho o valor do comprimento de onda e já tenho o valor da frequência. Então, a velocidade dessa onda é de 0,05 metros por segundo. Beleza, galerinha? Ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado vocês a tirar dúvidas com relação aos conceitos de ondulatória. E ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande abraço, gente.